E um abraço especial, sabe, para quem vai para o Nordeste brasileiro e de lá fala ao vivo aqui conosco, Marcelo Shoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Oi, Shoa, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Felicidade grande. Para quem não está. Olha, ele já começa já quebrando tudo, né? O show. Para quem está no rádio, não está vendo, o show. Mostra de novo a camiseta, vai, o show, para Que gente. Ele maravilha. está usando a camiseta do Lula, não é? 2022, está aqui. É uma camiseta branca, com inscrições, pelo menos eu estou vendo em laranja aqui. E tem mais coisa aí, olha só, tem um bonequinho do Lula também. Quer dizer, chegou o dia. Diga lá, o show é um boneco aí do Lula, né? Eu já queria que dormi com ele. Você dormiu com ele, tá certo. Dormi com ele. Vamos fazer análise alegria. Já. É uma alegria, uma né? Alegria, o show, alegria diga grande. Lá. A gente esperava por isso há muito tempo. Foi muito mais apertado do que se imaginava, mas o fato é que abriu a urna e a gente tinha maioria, e agora nós vamos fazer valer essa maioria a partir do dia 1º, com a construção de um belo país de unidade, de estabilidade, para a gente ter a oportunidade de fazer o que qualquer ser humano quer fazer, que é viver em paz, Marilu. O governo Bolsonaro é uma tragédia que nos adoece a cada dia, desde o primeiro dia de mandato, uma notícia ruim, uma ameaça, uma promessa de perseguição, e você toma conhecimento de uma estrutura do Estado que foi aparelhada, ou do desenvolvimento que deixou de ser feito, um retrocesso social, uma afronta, uma agressão verbal, um palavrão. Ninguém merece isso, Marilu. Junta isso, ainda vem uma pandemia que fisicamente elimina todas as suas possibilidades de resistência, um desacerto do governo propositadamente construído para tornar a pandemia ainda pior. Então isso aí precisava acabar. Eu não sei como é que, por muitos fatores que precisam ser compreendidos para que não se repitam, ele conseguiu uma votação muito forte, acabou fazendo alguns parlamentares importantes em determinados estados do país, né? Fez o governador de São Paulo, mas eu acho que a melhor pessoa para administrar esse cenário é o próprio Lula. É mais maduro, é mais experiente. Ontem mesmo você viu os inúmeros telefonemas internacionais que o Lula recebeu, o carinho com que foi recebido na Paulista, aqui no Ceará, todo mundo mobilizado, feliz, assim. É um momento de esperança, né, Marilu? E quando a gente consegue inaugurar o país com um momento de esperança, as coisas dão certo. Isso aconteceu em 2002 com o próprio Lula, e agora vai acontecer mais ainda, porque a frente que ele representa é mais ampla e também mais sofrida pela compreensão dos erros que cometeu. Acho que muitas vidas foram perdidas, mas a nossa luta para que novas não sejam, e que a próxima geração seja feliz, ela continua. Estou muito, muito emocionado ainda. Tá, estou percebendo na sua voz, o Shoa. E você citou o discurso, né, ali do Lula na Avenida Paulista, enfim, um discurso também muito emocionado. Ele mesmo falou, né, que a emoção ali estava tomando conta dele, e ele agradeceu em especial, por isso que a gente te convidou, né, o Shoa, ele agradeceu em especial o Nordeste brasileiro, né? Ele disse, palavras dele, agradecemos a um povo extraordinário, um povo que foi ofendido pelo meu adversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. Eu quero agradecer aos 215 milhões de habitantes, mas o povo do Nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na primeira eleição, e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar esse país. Nordeste maravilhoso, que nos deu mais uma vitória, e aqui, inclusive, ele citou, né, a Daniela Mercury, que estava ali representando o Nordeste. Enfim, eu queria que você falasse desse povo, né, enfim, um povo sofrido, e que agora, né, tem um reconhecimento também
presidente da República eleito, né, que vai assumir dia 1º de janeiro. Como é que você viu essa fala do Lula ali na Paulista com bastante emoção? Como você está agora? Marilu, muito justo, porque reconhece a seriedade de um povo que é assim porque ele concedeu dignidade. É uma relação do nordestino com o Lula, é uma relação de... Eu não digo nem de troca, porque parece uma coisa fisiológica, mas é de agradecimento. O Nordeste era uma região isolada, em que apenas se via como um potencial de políticos que participariam do Centrão, ou mesmo que assumissem cargos de referência, mas individualmente pela sua liderança, mas que mantinham ali votos na base do cabresto, através da dominação de certos municípios. Era assim que o Nordeste era visto, né? Com atraso econômico, com atraso social, de pessoas que precisavam sair para ganhar a vida em São Paulo. E o Lula trouxe dignidade ao Nordeste quando olhou para o Nordeste, viu as capacidades econômicas do Nordeste, viu que esse caminho que ele fez de retirância não precisava ser um destino para todo mundo, se a gente de fato apostasse no Nordeste. Então, para o Nordeste, ele trouxe a luz, ele trouxe a água, ele trouxe renda para que as pessoas pudessem fazer o mercadinho, comprar semente e plantar. Ele deu realmente a universidade, os institutos federais de educação, os médicos. Ele deu dignidade ao nordestino. Então, essa votação do Lula, que também ela já vem sendo construída há muito tempo no Nordeste, até no momento mais difícil da história da República contra o Lula, do auge da perseguição da Lava Jato, o apoio dele no Nordeste sempre foi incontestável em todos os estados. A Dilma também, e a Haddad também. E o Haddad tem um jeitão, o Haddad é um grande candidato, mas ele tem um jeitão paulistano. Ele é paulistano. Ele, inclusive, foi muito bacana o desenvolver dele aqui. Mas ele é de fora. Ele é um cara bacana que a gente gosta, que a gente recebe todo mundo bem. Mas mesmo assim, o nordestino chegou lá. Agora, me impressiona muito, Marilu, eu espero também que isso mude. Ontem eu estava assistindo, pouco antes de dormir, um jornalista da Globo News, também não me lembro agora, eu até fiz um tweet, estou vendo aqui que teve muitos retweets. Teve 737, eu vou ler para você. Eu coloquei aqui, um jornalista da Globo News chamou o Nordeste de bolsão petista. O Lula ganhou no bolsão petista, né? Eu disse, petista tudo bem, mas bolsão? Qual é o problema de ele admitir que o nordestino é um ser pensante, consciente, em geral progressista e tendencialmente de esquerda? Né? Está na hora da ficha começar a cair para essa turma aí do eixo tradicional. É importante que se entenda que não é um lance, como o Bolsonaro tem certeza, de pessoas analfabetas, ou de pessoas burras, ou de pessoas que comem capim, ou então de pessoas que pensam que a gente vai aqui como o gado vai atrás do Bolsonaro, porque é o PT. Não, cara. Tarcísio ontem disse que o estado dele, em São Paulo, é um estado conservador. Né? Pois eu arrisco a dizer para você que no Nordeste as pessoas são mais progressistas, são mais abertas ao não conservadorismo, e por isso as políticas de esquerda serão mais bem adotadas. Esses 70% de ontem, da média nordestina, são 70% muito bem cravados. Eu não tinha a menor dúvida, Marilu. Eu fui para a mídia ontem para dizer para a turma, claramente, olha, se vocês estão pensando que as operações da Polícia Rodoviária Federal serão as operações que irão impedir o voto nordestino, vocês estão enganados. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal precisa ser enquadrado. O que ele cometeu foi um crime, é uma trama. Inclusive, ele quis ser protagonista, agora ele vai ter que ser o protagonista também nas explicações. Mas o nordestino, quando ele vai votar, ele sabe por que ele está votando, ele sabe qual é o valor do voto dele. Então, não tem isso, não. Não tem isso, meu amigo. Não vai ser um policial que vai chegar e vai dizer eu não voto, não. Não funciona assim. Ainda mais que aqui no Ceará, aquilo me impressionava muito, porque nós vencemos os 184 municípios, né? Todos os municípios do estado. Porque tem uma barreira policial ali do lado de fora, as pessoas não vão votar. O que é isso? Né? Então, assim, de repente ficou todo mundo com muito medo. De fato, a campanha estava acirrando, as pessoas estavam sentindo, mas eu acho que a rede social também tem que ser melhor trabalhada para a gente,
para a gente não se esmorecer, Marilu. Porque o ânimo não é esse mesmo, não. O ânimo é diferente. Aqui eles trabalharam muito, eles cresceram um pouquinho no Ceará. A gente teve quase 70%, né? Eu pensava que ia ter mais, mas eles estavam na luta para jogando tudo, né? Mas, enfim, foi suficiente. Está aí o Lula eleito, com governadores, né? Governadores ontem do Nordeste, praticamente todos do time dele, exceto o Sergipe, que o Rogério Corrêa não foi eleito, mas terá um papel importante, né, no governo. Mas até governador que foi cassado mandato por fake news, né, por lawfare, sumariamente cassado pela ministra do STJ, depois recolocado pelo STF, ganhou. Então a gente vai com uma boa base de governo. Eu acho que as nossas bancadas do Senado também serão muito, 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 assim, muito qualificativamente importantes. Você acha que, olha, Marilu, te falando aqui na sinceridade, Sim. como eu sempre falo com você, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, o papel do Moro era o Bolsonaro não sendo eleito, o Moro vai ser um medíocre. Anote aí, um medíocre no Senado, fugindo do Flávio Dino. Fugindo do Flávio Dino. Porque o Moro, se ele for debater com o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, ele é senador lá agora para 8 anos. É um intelectual do direito, é um cara da gestão pública, um camarada que já foi presidente da Associação dos Juízes, deixou a magistratura para disputar uma prefeitura de São Luís na época pelo PCdoB, não foi como o Moro, não, que foi deixando a magistratura com o cargo prometido, não. Ele destrói o Moro em 15 segundos. Talvez. Tá bom. 18. Um show. Agora você falou dos estados, né, do Nordeste, enfim, a gente tem aí a Bahia, a gente tem Alagoas, Paraíba, Pernambuco. A Bahia, o Jerônimo Rodrigues derrotou a Semineto, né, mantendo a hegemonia aí do PT, pela quinta vez seguida, né, que vai governar a Bahia. A Bahia é linda demais, né? A Bahia humilhou o Moreninho lá, que se tornar negro no decorrer da campanha. E o segundo turno na Bahia foi muito importante, né? Assim, a gente aqui ficou muito. Eles cresceram aqui no Ceará, porque como a gente faturou no primeiro turno, isso era uma preocupação que eu tinha, deu uma desmobilizada geral na campanha, nas 2 semanas posteriores, porque você cansa, né? É uma coisa mesmo de dar uma relaxada. Depois pegou nas últimas 2 semanas. Mas a Bahia não, a Bahia foi o tempo todo, né? Ela não parou o resultado. Ainda aumentou. Então a Bahia elegeu o Jerônimo e ainda contribuiu importantemente assim, para que a margem mesmo de diferença com o Bolsonaro fosse elevada. A Bahia deu quanto, Marilu? Aqui deu 69,9, lá deve ter dado 72, por aí. Ou mais. Isso, tem. Por então, aí, aí, viu? numa briga dessa, cada voto vale, né? Você vê que foi por muito pouco, mas por muito pouco, que é importante dizer porque também foi muito pouco, né? Os caras usaram orçamento secreto, os caras usaram assédio nas igrejas, os caras usaram assédio moral, os caras usaram essas operações da PRF, operações militares, eles usaram fake news de uma forma absolutamente desordenada. Para você ter uma ideia, Marilu, eu recebi aqui na minha casa, nos meus grupos, um folheto apócrifo do Lula. Eu dizia, pessoal, não vamos jogar essa porcaria para frente. Eu fico muito irritado com isso, Marilu. Eu já fui coordenador jurídico da campanha do Lula aqui em 2002. Quando chegava um panfleto apócrifo, e a turma me mostrava, eu disse, rapaz, vamos aqui. De onde é que está sendo feito? Então, eu não sei não. Então é o seguinte, não fale para ninguém, vamos atrás. Aí localizava onde é que estava sendo feito, eu ia lá, o juiz despachava, saía com a ordem judicial, pegava a polícia, fazia o flagrante, prendia todo mundo e pronto, recolhia aqueles panfletos e iam tudo para o lixo. O que é que a gente está fazendo? A gente está recriando panfleto todo dia na rede social. A gente tem que aprender a lidar com a mídia, porque a gente joga o jogo dos caras sem saber. Isso aconteceu com isso significa cada porcaria negativa que eles plantam e que a gente dá uma amplitude
que não só mete medo na gente, mas mete medo na sociedade. Então, assim, eles tiveram uma maioria muito por força disso aí, né? Tiveram o apoio do Zema, foi um apoio muito importante, tiveram apoios locais que foram importantes, porém, isso agora muda tudo, porque o Zema vai ser um que vai mudar o discurso dele, pode ter certeza. Né? Boa parte dos governos também, o Tarcísio já disse que está disposto a conversar, na hora que for conversar, vai conversar, e o Lula vai conversar mesmo, e assim, e pronto, e agora vamos desconstruindo isso e vamos pacificando esse país. Eu não posso acreditar que realmente todo mundo seja racista, machista, misógino. Assim, se essas coisas existem, são estruturais, mas a gente tem que voltar ao tempo em que as pessoas tinham consciência disso e tentavam contê-las, né? Porque de repente virou uma medalha de honra você se mostrar um cara que acha bonito, pinta o clima com violência com criança e adolescente. Não, a ter vergonha dessas coisas, a estudar que isso é errado, estudar, poxa, memória, verdade, justiça, para não ter mais essa história de ditadura. Quer dizer, nós temos um tempo aí para costurar esse resgate, eu acho. E vamos fazer. Estou muito feliz. E só para a gente terminar nesse último minutinho final aqui, o show, bom, falando aqui do resultado aqui do Jerônimo, a gente teve aí 52% contra 47%, só para acrescentar. Mas vamos falar sobre, já que você é da BJD, né, a gente teve a fala do presidente eleito, Lula, de que está na hora da gente baixar as armas. Né? E a gente teve episódios, pelo menos 3 episódios, né, com o Roberto Jefferson, com a Carla Zambelli e o tiroteio ali em Paraisópolis em relação à campanha do Tarcísio ao governo do estado de São Paulo. E agora também tivemos, não com armas, com essa violência de ontem, né, da Polícia Rodoviária Federal, em relação aos eleitores aí do Nordeste brasileiro. Enfim, está na hora de baixar as armas. Como é que você vê também a sequência, né, de todos esses casos, a investigação? O que você espera, hein, João? Marilu, assim, eu acho que está na hora de baixar as armas no sentido da gente politicamente ser mais aberto e tentar construir um consenso com todas as forças, que não seja só um espectro de esquerda. Claro que quem está na presidência dita mais ou menos a linha, a agenda que acha que representa o seu eleitorado, né? Com as histórias de vida, suas experiências. Então mantém a esquerda, mas governe com todo mundo. É isso que eu espero. É dessa forma que a gente vai ter um quadro de estabilidade que seja possível acalmar os ânimos. Agora, isso a baixar as armas, que eu digo, no meio político. A questão da PRF precisa ser investigada e esse cidadão precisa responder pelo protagonismo que ele quis ter, né? Quem ele acha para ser um diretor-geral que põe uma polícia inteira do país para dificultar o acesso do brasileiro e da brasileira ao voto. Se ele achar que isso não é antidemocrático, isso não é um crime, que inclusive contrariando a decisão da Justiça Eleitoral, se ele acha normal, a Justiça vai dizer se é normal. Eu, da minha parte, eu acho criminosa. Eu acho que ninguém vai ter que baixar arma com coisa nenhuma. Não é questão de arma, não. Ele tem um problema agora judicial para resolver. Vai ser levado a ele e ele vai responder na Justiça. O Lula disse que abriu o sigilo do Bolsonaro. Precisamos saber o que é que aconteceu ali. Se tiver que ser investigado, tem que ser investigado. E o que é que o Lula tem que fazer? Dar espaço para que as instituições funcionem e investiguem o que tem que ser investigado, porque, afinal de contas, eu estava lá tomando uísque, regando festa em Manaus, enquanto o povo estava morrendo asfixiado, foi esse pessoal aí. São 700 mil vítimas de Covid, dizem que um terço poderiam não ter sido mortas. Então, isso é responsabilizado, não é coisa do Lula, é coisa com a Justiça. Né? Então, assim, impedir a investigação, aí é uma conversa que aí não vai poder ter, sabe? Já tem que chamar o Aras, meu amigo, está chegando aqui o final do seu mandato, né? Como é que vai ser daqui para frente? Porque está funcionando não o Ministério Público. Ou então, também o Lula não precisa fazer isso não, o senhor Aras fique bem, continue agindo assim, que a pressão social será bem mais elevada agora. Pode ter certeza, Marilu, que a BJD
fará esse papel, a BJD, prerrogativas, nós não vamos deixar que essas pessoas sejam cúmplices da continuidade do descumprimento da Constituição. Agora, para fazer justiça, porque eu falei que houve muita fraude na eleição, eu queria fazer justiça aqui à Justiça Eleitoral, ao papel do Alexandre de Moraes, porque houve fraude, mas toda vida que a denúncia chegou lá, na frente dele, ele foi implacável, né? É mesmo essa notícia da PRF, chegou lá meio-dia, 1 hora estava suspenso já, e 2 horas o sujeito estava na frente dele se explicando. Então, por que não foi antes? Porque chegou lá meio-dia. O metrô de Belo Horizonte chegou, saiu a decisão, passou a funcionar. Então, na medida do possível, ele fez com que a maioria da vontade do povo brasileiro, né, fosse repercutisse, porque a justiça foi diligente com as fake news nos programas de governo, com as fake news nos perfis falsos, com as fake news em redes de televisão. Eu acho que dessa vez a Justiça Eleitoral tentou agir, e muito mais dificilmente do que nas vezes anteriores, porque fake news, você sabe, a velocidade dela é muito grande, você está sempre um pé atrás, mas ele também teve aquela resolução, né? Poder barrar imediatamente e aquilo se repercutir para outros. Quer dizer, é uma tentativa de não perder pelo tempo, né? Olha, muito parabéns para o ministro Alexandre de Moraes e para a Justiça Eleitoral. Me deu até a alegria de ser da área jurídica e a esperança, né, Marilu? Quando eu digo assim, agora nós temos esperança, é isso. Tá certo, show. A gente agradece muito aqui a tua participação. Forte abraço para você. E a gente vai ter que falar muito ainda nos próximos dias e nesses 2 meses, né, que antecedem aí a posse, viu, show? Muitíssimo obrigada. Um beijo para você especial. Eu que agradeço, Marilu, dá um abraço no Glauco, na Ana Rama, todo mundo, viu? Olha, na Terlânia. Eu estou aqui, desculpa, minha imagem, não estou sentindo que está boa na internet, mas ainda vou tentar resolver isso. Importante a alegria, a felicidade, nós estamos parabéns, porque nós vencemos com o nosso Lula. Maravilha. Tá certo, é isso aí. Um beijo, querido. A gente falou aqui com o Marcelo Show, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, Núcleo Ceará. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.